Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Boas Novas e nós estamos estudando a carta de Paulo a Filemon. Nós estamos na aula 3 e na aula passada eu pedi duas tarefas específicas, né? Uma é obviamente que eu já nem estou contando como tarefa porque é da primeira aula, para você ler todos os dias a carta de Paulo a Filemon, 25 versículos, é muito fácil, muito rápido e enriquecedor fazer isso. Agora, os desafios foram, primeiro, imprimir esse texto ou escrever, né, de próprio punho e fazer as divisões. Porque quando você faz isso, você já faz um resumo. Então era para você também fazer um resumo. Eram essas duas tarefas. Se você fez essas duas tarefas, ótimo, avançaremos bastante nessa aula. Por quê? Porque nessa aula eu já quero te dar duas tarefas. Quais são? Primeiro, agora você vai ler o texto para interpretar. O que é importante a gente ressaltar aqui? Paulo, né, você precisa lembrar um pouco da história de Paulo, você não precisa ser um exímio conhecedor. Eu, por exemplo, estou lendo a Paulo, uma biografia do N.T. Wright, que é a biografia do apóstolo Paulo, escrita por esse erudito do Novo Testamento. Tem um outro livro aqui também sobre a vida de Paulo, que é do Alexander alguma coisa, não lembro exatamente, não li ainda. Tenho aqui, tenho livros de personagens bíblicos, tudo tem biografia, ok? Mas você não precisa ter muito conhecimento de Paulo. Qual o conhecimento básico que eu vou te dar aqui para você interpretar? Paulo, ele era um judeu, um fariseu, ou seja, alguém que conhecia muito bem os escritos do Antigo Testamento, perseguia os cristãos. Atos capítulo 7 vai dizer que ele estava no apedrejamento de Estevão. Vai dizer depois no capítulo 8 que ele ia de casa em casa perseguindo os cristãos. Mas no capítulo 9, quando ele estava a caminho de Damasco para continuar a perseguição aos cristãos, Paulo então tem um encontro com o Senhor Jesus e esse encontro muda tudo em Paulo. Paulo se converte ao Senhor Jesus, ele entende que Jesus agora é o Messias, né, que não é um impostor, e a partir disso ele começa a mudar a vida dele. Paulo então passa um tempo fazendo tendas, bem provável, né, que ele volte para Tarso aí, fica pelo menos 10 anos. Depois Barnabé chama Paulo para ser pastor da igreja de Antioquia, e aí a igreja de Antioquia ela se torna uma referência. A de Jerusalém ela é a grande referência no começo, né, até os apóstolos estão lá, Pedro, Tiago e João estão lá, depois Tiago morre, mas estão lá. Seria os apóstolos que estão comandando todo o ID de Jesus a partir de Jerusalém. Antioquia se torna uma grande igreja mesclada entre judeus e gentios. Então Paulo está já lidando com gentios aí. Paulo e Barnabé, ou na verdade Barnabé, que é o nome de destaque aí, junto com Paulo, eles são separados pelo Espírito Santo, eles fazem viagens missionárias, né? 3 viagens missionárias, e Paulo agora ele está velho, e velho então ele escreve essa carta. Isso tudo, irmãos, não precisa de comentário nada, é só você ler Atos dos Apóstolos que você está aí, ok? E se você é um cristão há algum tempo, você já sabe um pouco dessa história de Paulo. E Paulo, ele tem um discípulo que se chama Timóteo. Então, se você abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo a Timóteo, lá vai estar escrito assim, que capítulo 1, versículo 2, que Timóteo é um filho na fé. E se você for para a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 2, vai dizer que ele é um filho amado. Então, Timóteo é um filho na fé e um filho amado. Paulo tem muito carinho por Timóteo. E é importante essa palavra filho, porque ele vai usar isso para Filemon também. E isso tudo ele vai usar para argumento em cima de Filemon, ok? Então, essa ideia de que quando a gente apresenta o evangelho e essa pessoa se converte, a gente meio que se torna responsável por essa pessoa, a gente discipula essa pessoa. E quando faz isso, a linguagem de Paulo para esse discipulado é dizer, esse é o meu filho na fé.
ok? Então, para longe do que dizem aí a pai espiritual, nós temos que tomar bastante cuidado com essas coisas, mas essa ideia de que, olha, eu tenho essa pessoa como alguém que eu ajudei a ela caminhar na fé, eu ajudei a trazê-la para a fé, eu dei os caminhos, eu ensinei como fazer, então o meu sentimento é de pai. Não é essa ideia assim, eu sou o pai, você me deve obediência. Não é isso. Mas essa ideia de carinho, de que alguém que você gerou, certo? Então tem muito mais a ver com essa ideia de gerar, de levar a pessoa a Cristo do que o pai tirano que você precisa obedecer, tá bom? Então é importante falar isso porque senão algumas pessoas que estudam não têm a mesma linha teológica e podem estar sendo abusado por supostos pais espirituais. Cuidado com isso. Então Paulo e Timóteo, essa ligação de pai e filho, estão escrevendo uma carta a Filemon, que é um senhor, então se ele é um senhor de escravo, ele é alguém rico, mas que é temente ao Senhor, e há um propósito nessa carta, que é um pedido, nós conversamos isso na semana passada, que é um pedido que virou uma súplica, que virou um desejo e que voltou a ser um pedido, que é receba a Filemon como se você estivesse recebendo Paulo. Ok? Isso tem muita teologia por trás disso, meus irmãos. É muito lindo só de ouvir isso. Ok? Então lembrando que Paulo e Timóteo também escreveram as 5 cartas juntos ao todo, mas essa aqui é muito importante. Por quê? Porque trata também de escravidão. Então quando você parar para interpretar, você não precisa ser um erudito para saber o que era escravidão no primeiro século, ok? Sim, vou usar a palavra técnica, mas eu explico. Um anacronismo quando a gente pensa em escravidão. Por quê? Porque a escravidão do primeiro século era uma escravidão do século XIX, XX, XXI, é outra escravidão bem diferente, tá? Ok? Não quero entrar muito nisso porque eu quero mostrar para você que a gente não precisa ter um comentário bíblico para tirar bastante coisa, dar bastante lições da Bíblia. Depois eu vou entrar nesses detalhes técnicos, que será na 4ª aula e 5ª aula, ok? Aí nós vamos entrar nos detalhes técnicos, porque uma Bíblia de estudo é legal, porque um comentário bíblico é legal, se devo ter, quais ter, enfim. Mas até essa aula aqui, a ideia é que nós vamos tirar as nossas próprias conclusões, porque é isso que todo o resto ele serve de suporte depois que eu terminei de fazer tudo o que eu deveria com o texto, de orar, de ler, de reler e de tirar todas as conclusões, de fazer resumo, tudo. Aí sim eles ajudam. Mas até então, porque senão o que acontece? Tem muita gente viciado em comentário bíblico, em Bíblia de estudo, que a primeira coisa que faz é lá. E isso é prejudicial, porque você não tira suas próprias conclusões dos textos, ok? Então, nessa 3ª aula, você vai interpretar. Então, você vai ler aí, com essa bagagem de que Paulo era um perseguidor, mas agora ele é um cristão. Interessante, porque em várias cartas, e isso é muito simples, irmão, pega as cartas de Paulo no início e vê como Paulo se apresenta. Em várias cartas, Paulo se apresenta como um escravo. Mas aqui ele se apresenta como um prisioneiro, né? Isso é muito interessante, porque ele poderia se apresentar como escravo, mas ele prefere se apresentar como alguém que ele é de fato ali, porque ele é um prisioneiro, né? Mas ele fala que é um prisioneiro de Cristo Jesus, ou seja, ainda que os homens o prenderam, na verdade ele se deixou prender porque ele decidiu ser um seguidor de Jesus. Então, para eles, ele não está preso pelos homens, mas por amor a Jesus. Um prisioneiro de Jesus Cristo. E aí, Filemon, então, agora vai ter de lidar com essa carta. Então, eu quero que você imagine Filemon ouvindo isso. Um Filemon que é um senhor de escravos, ouvindo que um escravo fugiu e está retornando, um escravo que causou dano, né? E aí, pensa só, escravo. Não é seu amigo que causou dano e está vindo pedir perdão. Não. É um escravo que fugiu, causou dano, está voltando agora com uma carta de alguém que é muito importante para você,
E essa carta tem esse pedido: receba esse escravo que te fez um dano e receba como se estivesse me recebendo. Então, leia o texto com isso em mente. Leia o texto também que depois de Filemão ler, Áfia e Arquipo lerão também isso, e depois essa carta será lida para a igreja. Como nós sabemos que essa carta foi lida pela igreja e pela Áfia e Arquipo? Simples, porque a carta está aqui conosco. É muito provável que se ele tivesse negado, ele tivesse rasgado essa carta, ou feito outra coisa, escondido essa carta. Mas possivelmente, né, ele recebeu de bom grado o pedido de Paulo, ok? Pode haver controvérsias, óbvio, mas se a carta chegou até nós, possivelmente essa carta foi lida para a igreja e obviamente foi preservada porque nós temos ela aqui hoje. Então você tenta imaginar com a cabeça de alguém de Filemão que está recebendo e pensa assim, ele está lendo e pensa que daqui a pouco ele vai ler vai ver Áfia e Arquipo lendo e depois ele vai estar diante da igreja e todo mundo vai estar lendo essa carta. Outra coisa importante, que igreja é essa? Aí a gente pode entrar agora em Colossenses 4:9. Eita, já passei aqui. Colossenses 4:9, que vai dizer o seguinte: envio também Onésimo, certo? Onésimo é o escravo que Paulo está enviando. Então Paulo está dizendo: envio também Onésimo, irmão fiel e amado, que é um de vocês, um dos colossenses. Ele e Tíquico lhes contarão tudo que tem acontecido aqui. Ou seja, Tíquico é alguém que está levando as duas cartas, tanto para Filemão quanto para a igreja de Colossos, que na verdade é a igreja que se reúne na casa de Filemão, é Colossenses. Filemão é morador de Colossos e a igreja de Colossos é a igreja que se reúne na casa de Filemão. Nesse período, as igrejas se reuniam de casa em casa. Por isso é importante o nosso projeto de casa em casa. A igreja está reunida na casa de Filemão. Então, dentro da casa dele, essa carta será lida e para todos os irmãos que estão ali. E aí é um pedido de Paulo: olha, receba o escravo. E esse escravo receba perdoando a dívida, porque se você quiser cobrar, cobre de mim, então você perdoe ele e não receba como escravo. Receba como pessoa, não somente como pessoa, como irmão. E não só como irmão, como se estivesse me recebendo. Olha que bonito isso. Então, tudo isso eu quero que vocês tenham em mente. E depois, depois que você tentar interpretar esse texto, como Filemão recebeu, lá naquele contexto, eu quero que você tire lições práticas para a sua vida hoje. Como essa carta ressoaria na nossa comunidade, na sua igreja, como isso, o que isso tem a ver com você? O que você enxerga, o que você pode aprender com esse texto, tá bom? E aí na semana que vem eu conto para vocês quando eu li de primeira vez as lições que eu tirei e a gente caminha. Estamos caminhando bem. Acredito que se você estiver fazendo todos os exercícios, as lições de casa, aí você está caminhando muito bem e você está começando a entender melhor uma carta linda, maravilhosa e difícil, viu? Essa carta não é fácil. Tem um box aqui do N.T. Wright, 3 livros, 3 calhamaços. E adivinha, ele começa por Onésimo e ele começa assim: já que vamos falar de Paulo, vamos começar sujando a mão e falar de Onésimo e de Filemão, e ele começa por aí, é muito interessante, ok? Então, as tarefas são: leia o texto com o resumo que você já fez, interprete lá. Depois que você interpretou lá tudo que você acha que essa carta fez com a cabeça de Filemão e com a igreja e talvez até com a sociedade, né? Uma carta que pede que um escravo seja tratado como um irmão, como uma pessoa, seja perdoado. O que isso aconteceu até na sociedade? Será que teve impacto ou não? E aqui, interprete aqui agora. O que essa carta está falando com você? O que você está aprendendo com essa carta? Anote tudo isso, por favor, para a gente conversar no dia 11/3, sábado, às 3 horas da tarde, um encontro aqui na Rua São Paulo das Missões 98, na Igreja Boas Novas, lugar de novos começos.
Deus abençoe e boas reflexões.